O filme começa com Willy Wonka, um aspirante a mágico e inventor, chegando em uma nova cidade em um navio. Ele sonha em abrir a maior loja de chocolates no maior mercado do mundo. Suas economias se resumem a 12 moedas de prata. Então ele parte para vender suas criações em um luxuoso mercado conhecido como Galeria Gourmet. Porém, enquanto ele caminha pela cidade, gradualmente vai gastando a maior parte de seu dinheiro desnecessariamente, assim ficando sem um lugar para passar a noite. Willy se senta na beira da rua em um banco com o objetivo de acampar a noite toda. De repente, um homem grande chamado Senhor Arquibancada chega e diz a ele que vai congelar até a morte ali fora. O homem então revela que tem um lugar onde Willy pode passar a noite em conforto. Seguindo o senhor, ele traz Willy para um hotel, que pertence e é administrado por uma mulher chamada Senhora Scrubit. Os dois estranhos parecem amigáveis e oferece a Willy um quarto para dormir. Porém, Scrubit informa-o que ele terá que pagar algumas taxas de hospedagem. Ao olhar, Willy acha que as taxas parecem ser bem razoáveis, então ele concorda prontamente e a senhora traz um contrato que ele tem que assinar para hospedar. Assim como Willy prestes a assinar, uma jovem que trabalha lá chamado Nudo o avisa para ler as letras pequenas antes de assinar, mas o contrato é extremamente longo e a dona do hotel fala que isso é uma mera formalidade para que ele não leia. No dia seguinte, Willy vai para a cidade se apresentar para a multidão. Lá ele mostra uma de suas criações que ele chama de Overshocks. Como eles parecem e são feitos de um inseto voador, isso chama a atenção de 3 proprietários de lojas de chocolate locais: Arthur, Fickel, Prognose. Todos experimentam os choques flutuantes. Apesar do trio amar, eles contam para Willy que esse é o pior chocolate que eles já provaram. Então começam a flutuar enquanto os efeitos entram em ação. Willy, despreocupado, deixa os clientes comprarem seus chocolates e todos começam a voar. De repente, um policial chega ao local e informa a Wonka que ele não pode vender seus chocolates dessa forma nas ruas, forçando-o a sair. Quando Willy volta do mercado, Senhora Scrubit informa a ele que precisa pagar por tudo que ele usou, mostrando uma lista enorme de contas, com um valor absurdamente alto, e sem dinheiro para pagar. Ele é informado que terá que trabalhar no hotel por anos para quitar sua dívida. Depois disso, ele é jogado na seção da lavanderia, onde ele encontra outras pessoas que foram enganadas. Com um ex-contador, o Sr. Crunch, Piper, uma encanadora, e a operadora de telefone chamada Bell, e o comediante fracassado Larry. Mais tarde, Nudo chega trazendo roupas e serve uma bebida para Scrubit. Depois ela vai conversar com Wonka e lhe conta que nunca comeu um chocolate. Assim, ele tem uma lembrança com sua mãe fazendo doce e diz que irá fazer o melhor e mais maravilhoso chocolate para Nudo experimentar. Assim sai um doce com um raio de enfeite. Ela, ao comer, fica encantada, mas admite que fica triste porque ela nunca mais terá a oportunidade de comer outro. Willy então começa a ter uma ideia para produzir mais, prometendo para sua nova amiga um suprimento vitalício de chocolate. Enquanto isso, o chefe da polícia é visto entrando em uma igreja onde ele vai para uma área suspeita, com a ajuda do padre corrupto conhecido como Julius. Lá ele conhece Slogvortf e os outros empresários da máfia do chocolate, que ali nomearam oficialmente o cartel do chocolate, revelando que o cartel considera Willy uma ameaça, pois sabem que seu chocolate é delicioso, também está disposto a vendê-lo por um preço baixo, cortando seus lucros. Se a ameaça crescer sem controle, seus negócios logo estarão em perigo. Daí os vilões passam a subornar o chefe de polícia com uma enorme quantidade de chocolate, em troca dele lidar com Wonka mesmo que envolva meios letais. No hotel, Willy e Nudo colocam seu plano em prática, enganando a senhora Scrubit, fazendo pensar que o Arquibancada é um tipo de aristocrata rico, enquanto também engana a Arquibancada pensando que a senhora Scrubit secretamente gosta dele. Willy também cria uma máquina usando sua engenhosidade para lavar as roupas de forma mais rápida e eficiente, permitindo que os outros trabalhadores relaxem. Em seguida, Willy menciona que precisa de leite de girafa para sua próxima criação, portanto, Nudo o acompanha a um zoológico, onde antes tinha notado uma girafa. Depois de distraindo o guarda, Willy consegue ir esgueirando-se para dentro. Ele então encontra a girafa e usa balas especiais para alimentá-lo e hipnotizar a fera gigante, permitindo que Willy a ordene e retire seu leite. Enquanto isso, Nudo mostra a ele um anel que ela usa no pescoço, que parece ter a letra N, e é por causa desse anel que a senhora Scrubit lhe deu o nome de Nudo. Ela então fala sobre sonhar em ter uma casa e uma família de verdade, e Willy promete ajudá-la a encontrar a sua família. Ao sair do zoológico, ele é confrontado pelo policial, que avisa Willy para não vender seus chocolates nesta cidade. Ele também enfia a cabeça de Wonka na água para colocar medo nele.
Quando os dois retornam para casa, Willie explica aos outros trabalhadores o que ele está fazendo. O Sr. Crunch informa a eles sobre o cartel de chocolate que não só controla as vendas na cidade, mas também mantém documentos de seus negócios obscuros. Falando por experiência própria, revelando as atividades ilegais do trio, como controlam a cidade e monopolizam o chocolate. Eles acumularam uma quantidade enorme que é guardado em um cofre, localizado no subterrâneo da igreja e é vigiado pelo padre Júlio e centenas de monges chocolatras. Apesar de conhecerem os riscos, os outros concordam em ajudar Onca a vender seus chocolates sem interferência. Então ele começa a vender os doces feitos com leite de girafa. Ao experimentar, um homem ganha confiança para surpreender sua namorada. Assim, vendendo todos seus deliciosos chocolates, ele escapa do chefe de polícia descendo pelo bueiro, mas o chefe não é do tipo de ser enganado tão facilmente. Ele rapidamente ordena que seus homens fiquem de guarda nos bueiros caso ele apareça. Naquela noite, Willie arma uma armadilha para um homenzinho laranja que fica roubando seus chocolates. A armadilha funciona e Willie captura um anão baixinho, de aparência estranha chamado Lofty. Ele explica que há muito tempo, Willie roubou cacaus de sua terra natal conhecida como Lumpa Lumpa, e arruinou sua vida por causa disso, assim sendo expulso. Ele explica que para voltar para casa precisa receber seu pagamento em chocolate e levar o cacau de volta. Logo depois ele engana Willie batendo nele com uma frigideira e rouba seu chocolate. Em outro lugar o cartel espiona Willie e vê que Nudo também está envolvida. Slugvort então vai à Sra. Crunch pedir ajuda para realizar um esquema sinistro. No dia seguinte, Nudo dá a Willie as chaves de uma loja na praça da cidade, então agora ele pode vender suas criações legalmente. Ele eventualmente abre ao público apresentando uma variedade de balas, confeitos e doces de chocolate, como praticamente tudo é comestível, árvores, flores e as nuvens. Inicialmente a multidão ama tudo, mas logo eles começam a ter efeitos colaterais como cabelo crescendo, que muda de cor em um ritmo alarmante. Willie percebe que o chocolate foi envenenado com suor de Yeti e tentar avisar a todos que foi sabotado, mas seus esforços não valem de nada e as pessoas começam a destruir sua loja. Eventualmente o lugar pega fogo, depois que uma mãe furiosa corta um candelabro. Enquanto Willie tristemente se senta nas ruínas de sua loja, ele é abordado pelo cartel do chocolate. Eles oferecem a ele dinheiro suficiente para saldar as dívidas dele e de todos seus amigos com a Sra. Scrubbit. No entanto, eles aplicam uma condição que ele tem que sair da cidade e nunca mais fabricar ou vender chocolate novamente. Willie relutantemente concorda e depois entra em um barco saindo da cidade. Depois de um tempo, o Lumpa Lumpa reaparece e acredita que a dívida de Willie com ele está quase quitada. De repente ele percebe uma marca na mão de Onca causada pelo anel de Slugvorth. Surpreendentemente o anel parece semelhante àquele que Nudo usa ao seu redor de seu pescoço, indicando que ela pode ser filha de Slugvorth. Percebendo que sua querida amiga está em perigo, Willie decide abandonar o barco e voltar. Quando ele tenta dizer ao capitão, ele descobre que o barco foi equipado com dinamite pelo cartel. Felizmente ele pula do navio antes que ele exploda. Enquanto isso, Sra. Scrubbit permite todos sejam liberados devido Onca ter quitado suas dívidas, mas ela informa a Nudo que Sr. Slugvorth pagou para mantê-la lá para sempre como uma serva. Logo depois Willie se junta aos outros e libertam ela. Livres, eles planejam invadir o cofre do cartel de chocolate e expor seus esquemas, para que ela possa estar segura. Em seguida o grupo tira a girafa do zoológico, e eles a levam para a igreja, assim dispersando o padre Julius e os outros monges. Aproveitando a diversão, Willie e Nudo escapam para o subsolo apenas para serem encontrados pelo cartel. O notório Sr. Slugvorth então aponta uma arma para eles. E é revelado que na verdade ele é o tio de Nudo. Depois da morte de seus pais, ele foi encarregado de assumir os cuidados dela. Mas o ganancioso empresário deixou a pobre garota com a Sra. Scrubbit. Depois disse a todos que ela havia morrido. Slugvorth acaba criando este plano elaborado para que ele pudesse herdar a fortuna de chocolate da família. Ele então joga Willie e Nudo em seu cofre e tenta afogá-los em chocolate, mas pouco antes de encher completamente. Lá no alto chega o Lumpa Lumpa para resgatar eles. Faz isso porque ele pretende que Willie pague sua dívida integralmente. Na próxima cena vemos o trio do chocolate sair da igreja. Willie e Nudo surge com o livro fiscal e expõe seus crimes para o subcomandante, que pega o livro e vê o nome do chefe de polícia nele. Enquanto o chefe é preso, o cartel tenta fugir.
Mas eles começam a flutuar novamente, e Willie então explica que antes, tinha deliberadamente dado a eles overshocks, como um pagamento na cena do elevador, mas teve um atraso no efeito fazendo-os flutuar como balões de ar quente. Depois disso Willie ativa a fonte na cidade. Quando traz à tona todo o chocolate que o cartel havia escondido, os moradores então procedem até ela, pois contém ingredientes mágicos de Willie. Sentado na escada da igreja ele tira a última barra de chocolate que sua mãe fez antes de morrer, contendo uma mensagem, afirmando que não é importante como o chocolate é feito, mas para quem ele é feito e compartilhado. Então divide o chocolate que sua mãe fez com toda a equipe. Depois de algumas horas, Willie e o Lumpa Lumpa vão para um castelo antigo e abandonado, onde planejam começar a sua fábrica de chocolate. Embora o Lumpa Lumpa sinta que a dívida foi paga, ele admite que não era muito popular na sua terra. E está relutante em voltar para casa. Willie então lhe oferece um emprego em sua nova fábrica de chocolate, com a qual ele concorda. Willie estabelece que se tornará mundialmente famoso. Durante os créditos o Lumpa Lumpa explica o que aconteceu com os outros integrantes. Crunch, Bell, Piper e o comediante Larry. Todos retornaram para seus antigos empregos e se reuniram com seus entes queridos. Enquanto a senhora e senhor Scrubbit são presos por ter contaminado o chocolate de Willie, assim tentaram beber as evidências. Mas isso só lhes transforma em cores diferentes, ficando bem engraçado. Os dois então foram colocados atrás das grades.